Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bom? Antes de começar a palestra, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Imagina se nesse exato momento a pessoa que está do seu lado começa a passar mal. Fica pálida, toca no seu ombro, fala, minha pressão está baixando, começa a sangrar o nariz. E considerando que você não consegue pedir ajuda, quem aqui saberia exatamente o que fazer? Não vale chorar. Ninguém? Então, que bom que eu estou aqui hoje, né? Porque é exatamente por isso que eu vim a convite da FAIPEM. Gostaria de externar minha gratidão, mas antes de falar do tema, eu gostaria de me apresentar também, né? Eu me chamo Thiago e eu trouxe aqui um pouquinho do meu currículo para vocês. Eu sou profissional em saúde e segurança do trabalho, já tem uns 7 anos. Sou também socorrista profissional, instrutor de atendimento pré-hospitalar e suporte básico à vida. Sou bombeiro civil, professor de cursos técnicos e profissionalizantes também. De vez em quando eu encontro um aluno perdido aí. E também sou palestrante, tá? E hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre noções básicas em primeiros socorros, tá? Pessoal, vai ser uma palestra bem objetiva, ok? Eu não estou aqui para formar socorristas, tá bom? É mais para dizer o que você não pode fazer. Porque muitas vezes as pessoas pensam, eu vi um vídeo no TikTok, eu vi um vídeo no YouTube, eu vi um vídeo em tal lugar, e já se sente o profissional, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Porque quando você entra para agir numa situação de primeiros socorros, você está entrando ali numa responsabilidade muito grande em cima da vida de uma pessoa, tá? Então, é uma noção, ok? Mas, ao mesmo tempo, eu quero instigar a curiosidade de vocês em pesquisar, em estudar cada vez mais sobre o assunto, beleza? Então, noções básicas em primeiros socorros. Pessoal, é muito importante que esse conhecimento seja disseminado, né? Que a gente espalhe esse conhecimento cada vez mais dentro das nossas casas, né? Para um público como vocês também, porque acidentes acontecem todos os dias, tá? Enquanto eu fazia o material, preparava o material dessa palestra aqui, o que não falta na internet é notícia de acidente. Tá? Por exemplo, no Brasil, 25 pessoas morrem por dia em acidentes domésticos. Por que eu trouxe as estatísticas de acidente doméstico? Porque muitas pessoas pensam que acidente se resume somente a trabalho e a trânsito, mas dentro de casa acontece muito. Tá? Esse 25 por dia é uma média, devido ao número de acidentes que acontece ao longo do ano. Tá? E são muitas notícias, ó. Mulher morre engasgada após comer pedaço de pão. Mulher de 45 anos morre depois de se engasgar durante o almoço. Pedreiro morre engasgado com um pedaço de carne. Então, é sempre situações assim do cotidiano. Tá? Porque aqui, graças a Deus, acredito que todo mundo se alimenta todo dia. E está todo mundo sujeito, por exemplo, a passar por uma situação de engasgamento. Quem aqui já se engasgou comendo alguma coisa, bebendo água, com saliva? Tem uma amiga minha que fala, né? Que quando a pessoa se engasga com saliva, é porque o veneno está demais, está fofocando muito, entendeu? E aí acaba se engasgando, né? Mas assim, acaba que acontece. Então a pessoa vai beber água, vai comer alguma coisa, no churrasco, por exemplo, do fim de semana, né? A pessoa pega aquele pedação de carne que pensa que estava uma delícia e está o chicletão, né? A pessoa vai engolir e acaba se engasgando. Então são muitas situações que podem sim gerar uma situação de engasgamento, beleza? Então, pessoal, falando um pouco sobre o conceito de primeiros socorros. O que não é primeiros socorros? O que não é? Soprar ferida. Por quê? Para mim isso nunca teve sentido, né? A pessoa feriu, o outro vai ficar... É café? Não é, né? Vai soprar, vai adiantar do quê? Não vai, porque ela só vai estar jogando bactéria, jogando saliva ali dentro, né? Porque inevitavelmente vai um pouco de saliva, vai aumentar a infecção. Passar pasta de dente. Queimou a mão, a pessoa vai lá no banheiro, pega a pasta de dente e passa na queimadura, né? Esses dias eu estava conversando com uma colega que falou que adiantava muito sim, porque alivia, porque é refrescante. Eu fui lá e procurei o tubo da pasta de dente, né? E eu falei, rapaz, não estou achando em nenhum lugar aqui no rótulo que fala apropriado para queimadura. Mas lá está falando que é pasta de dente, né? Então a gente tem que usar cada coisa para o que serve. Outra coisa, passar café. Está sangrando, pega a borra de café e joga em cima. Ou então joga sal, né? Joga terra. Olha lá, que nem está ali, joga terra. Mas principalmente, pessoal, o mais perigoso de tudo, o que é?
minha avó fazia assim, tá? Pessoal, todo respeito pelas avós, mas tem situações que a gente olha assim, que a avó fala que, pelo amor de Deus, não tem como, entendeu? Os procedimentos, né, as manobras de primeiros socorros, elas se atualizam quase que anualmente. Então, tem coisas que eram feitas no passado que hoje em dia a gente já não pode mais fazer, porque foi comprovado através de estudos que faz mal. Essa frase que eu falei para vocês agora, quando eu comecei a palestrar, eu fui conversar com minha avó, né? Falar, avó, estou estudando, virei socorrista, virei palestrante. E aí eu tive a oportunidade de palestrar para ela. E aí chegou no momento que eu falei desse negócio, que antigamente era feito assim, assim, assado. E eu, cada coisa que eu falava, eu olhava para minha avó, ela estava assim, ó. Ai, meu Deus. E bufava dali, bufava. Aí acabou a palestra, eu fui conversar com minha avó, né? Falei, ei, vó, o que a senhora achou? Eu achei uma perda de tempo. Como é que tu tem coragem de subir lá em cima e falar que os meus ensinamentos... que não sei. Eu falei, não, vó, não é que eu estou falando que a senhora está ensinando errado. Mas a gente tem que observar, porque tem situações que pode sim agravar a situação. Por exemplo, a minha avó, qualquer corte que dá na mão dela, ela joga sal. E aí eu fui na onda dela uma vez, eu pensava que não era possível ver Satanás pessoalmente, mas no dia que eu joguei o sal na minha ferida, eu fui lá e voltei. Eu falei, meu Deus, que dor. Não tem como, entendeu? O recomendado é o quê? Lavar com água e sabão e ficar tranquilo. Mas a minha avó cisma que eu estou errado, né? E afinal, o que são primeiros socorros? Primeiros socorros, pessoal, é tudo que você faz que, de certa forma, ajuda a vítima. Por exemplo, chamar o socorro é primordial. Todo mundo aqui sabe o número do socorro profissional especializado aqui da cidade? Qual que é? Isso aí. Eu não escutei nada, só falei isso aí. Fazer sombra. Por exemplo, considerando o acidente de trânsito, um sol de 50 graus que a gente tem ali fora, o asfalto quente, se eu faço uma sombra para a pessoa ali, eu estou ajudando ela? Estou ajudando. Então, isso já é primeiros socorros. Muitas pessoas pensam que primeiros socorros eu preciso necessariamente encostar na vítima, né? Preciso encostar nela, preciso chacoalhar, dar 3 tapas na cara, gritar desespero e socorro. Não precisa. Tudo que você fizer, desde que ajude a pessoa, até não ajudar, até não atrapalhar, quer dizer, você já está ajudando. Isso já é primeiros socorros, tá? Conversar com a pessoa é muito importante. Os bombeiros sempre orientam a gente a manter o estado de consciência da vítima. Então, se a pessoa caiu, se ela bateu a cabeça, se você vê que ela está querendo desmaiar, você sempre vai manter uma conversa ali com ela, tá? Outra coisa, folgar roupas e adornos. Quem aqui sabe o que é adorno? Adorno é anel, relógio, pulseira, que geralmente a pessoa usa os anéis, né, muito apertados, e de repente, se a pessoa está com hemorragia, alguma coisa, você vai perceber um inchaço ali daquela região. Então é muito importante que você retire, né, qualquer tipo de material. Às vezes uma camisa muito apertada aqui no pescoço, alguma coisa assim, o cinto muito apertado, você acaba retirando e etc. Tá? E principalmente, pessoal, afaste ou não seja um... Qual que é a primeira coisa que a gente vê quando acontece o acidente? Curioso. Exatamente, tá? O curioso. Essa raça aí é difícil de lidar, entendeu? E eu sei que todo mundo tem um pouquinho de fofoqueiro dentro de si, né? É inevitável. Quando você vê alguma coisa, você faz assim, ó. Igual o meme que eu coloquei ali, né? Vira o olho para ver. É inevitável. Mas, se eu não vou ajudar, eu não posso atrapalhar, entendeu? E o complicado do curioso é que tem várias espécies, né? Vários tipos. Tem aquele que só está lá para ver e alimentar o fofoqueiro que está dentro de si, né, e vai embora. E tem o que está lá para espalhar fake news, né? Ele chega lá e fica assim, ó, geralmente ele está desse jeito. Aí ele fica, né? E ele está se sentindo Léo Dias. Aí ele, não, quem me perguntar aqui vai saber a informação de primeiro, porque eu cheguei aqui primeiro que todo mundo, eu estou sabendo de tudo que aconteceu. Ele nem viu o acidente, mas na cabeça dele, né, ele é o perito criminal. Aí você está vendo que foi uma batida de moto ali, aí você chega e pergunta para ele, o que foi que aconteceu? E ele, não, bateram aqui, ó, o negócio está feio. Não, mas eu já estou vendo que bateu, né? E aí ele fica lá e tem o que está lá só para fazer o quê? Filmar. A pessoa só serve para pegar o celular e gravar o vídeo, aí fica. Estou aqui, ó, família, acidente aqui, manda no grupo da família, começa a espalhar. Em vez de pegar o celular para ligar para o corpo de bombeiros, não, ela fica lá para filmar, para gravar, né? E
Pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Primeiramente, porque isso é crime. Para quem não sabe, isso é crime. E outra, a gente tem que ter uma coisa chamada empatia, tá? Imagina você numa situação de vulnerabilidade. Ali, uma pessoa com o celular na sua cara, às vezes você está despido, né? Ou então todo ralado, todo aberto, e uma pessoa filmando você naquela situação de vulnerabilidade. Ou então até mesmo um ente querido seu, né? Imagina você estar tranquilo, que nem foi o caso aqui em Sinop, que teve uma mãe que descobriu que o filho dela morreu através das redes sociais. Entendeu? Ela viu o vídeo do rapaz acidentado de moto e, na hora, ela viu, parece a moto do meu filho. Na hora que ela foi ver, ela nem tinha recebido a ligação ainda. E daí ela viu, através do Instagram, que o filho dela tinha falecido. Entendeu? Então, imagina você receber uma notícia dessa através da boca dos outros. É complicado. Tá? Então tem que ter muito cuidado, pessoal. Não seja um curioso. Beleza? E o que fazer nos primeiros minutos, pessoal? Opa, peraí que eu quero fazer outra pergunta. Qual que é o número dos bombeiros mesmo? Ah, muito bem. Depois que já viram o slide fica fácil, né? Então, pessoal, imediatamente ligar para o socorro, tá? Pessoal, uma observação. Não é sempre que a linha 193 está funcionando, tá? O Corpo de Bombeiros daqui de Sinop tem um telefone celular para que, caso você ligue para o 193 e não estiver funcionando, você liga para esse celular. Então, eu gostaria de pedir para que todos, sem exceção, anotem esse telefone. Ó. Liguei para o 193, não funcionou, o Corpo de Bombeiros Militar, o 4º Batalhão, atende através do celular. 65981640272, DDD 65, tá? Não é sempre que o 193 está funcionando, beleza? Muitas pessoas reclamam, né? Ai, toda vez que eu ligo para o bombeiro não está funcionando. Mas não é porque eles querem, tá, pessoal? E eles sempre disponibilizam, mas não é todo mundo que tem acesso a essa informação. Inclusive, recomendo que todos sigam nas redes sociais o Corpo de Bombeiros Militar de Sinop, o 4º Batalhão, e também o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. Beleza? E também o número da Polícia Militar, tá? Esses dois canais são que atendem a cidade de Sinop, beleza? Então, por isso que eu trouxe somente esses dois telefones. Então, em qualquer situação de acidente, você liga imediatamente para o Corpo de Bombeiros, independente da gravidade da situação, beleza? Ah, foi só um braço quebrado, foi só um desmaio, foi só uma convulsão, foi só... Não tem problema, você liga. Às vezes, você pensa que você consegue levar a pessoa, ajudar, mas uma orientação do bombeiro faz toda a diferença no telefone. Beleza? Outra coisa, avaliação inicial da cena. Tá? A sua segurança é prioridade. O que eu vou analisar? O ambiente e as condições de aproximação daquela vítima. Porque, por exemplo, foi um acidente que a pessoa estava ali e caiu um objeto na cabeça dela. Eu, desesperadamente, vou até ela para ajudar, mas eu não vi que tem um risco de cair outro objeto na minha cabeça. Vou correndo e cai na minha cabeça também. Só aquele meme do Whindersson, né? Tela preta. Então fica complicado, entendeu? Você tem que ter cuidado antes de chegar até a vítima, porque você pode estar se colocando em risco também. Por exemplo, choques elétricos. Isso é muito comum de acontecer. Quando tem um acidente de carro, uma batida de carro e cai fio energizado em cima do carro, não é só o carro que fica energizado. Todo o perímetro do chão também fica. Aí, às vezes, você vai lá com uma boa intenção de ajudar a pessoa, chega lá, na hora que pisa no chão, explode igual pipoca. Entendeu? Então, você tem que ter cuidado nessa avaliação primária, né, nessa avaliação inicial da cena, porque a minha segurança é prioridade. E se a pessoa estiver morrendo? Antes uma do que duas, né? Então, assim, você tem que cuidar da sua vida primeiro, entendeu? Cuide da sua vida antes de cuidar da vida do coleguinha. Essa frase é uma frase muito boa de falar, porque eu posso falar ela como indireta para uma pessoa, mas também para o treinamento, né? Cuide da sua vida. Não, mas eu estou falando de segurança, tá? Então, pessoal, cuide da sua vida, beleza? Avaliação do estado de consciência da vítima, sem desespero, tá? Porque, muitas vezes, a pessoa que quer ajudar está mais desesperada do que o acidentado, né? Aí a pessoa chega lá, está desse jeito. Aí, amigo, fica calmo. Meu Deus.
Aí a pessoa chega, calma, Tiago, vai ficar tudo bem. Aí o cara fala, mas meu nome é Pedro. Não, eu sei, Tiago sou eu, é que eu estou muito nervoso, cara, eu não consigo. Aí o acidentado que tem que ajudar o cara, entendeu? Então, você tem que ter cuidado, pessoal. Você tem que cuidar da sua sanidade primeiro. Porque você está tão desesperado que, às vezes, você pode até agravar o quadro clínico da pessoa. Já ouviram falar de morte psicológica? Depois pesquisem, quem não conhece. Muitas situações já se agravaram por conta da pessoa achar que ela vai morrer. A nossa mente é muito poderosa, entendeu? Então, às vezes, a pessoa estava só com, sei lá, uma hemorragia, alguma coisa, mas do desespero que o cenário que ela estava criou, o quadro clínico dela acabou piorando, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá, pessoal? Porque a nossa mente é muito poderosa, tá? Então, sem desespero, cada segundo conta. E aí tem aquela pessoa também que fala assim, não, eu não sou muito bom nesse negócio de primeiros socorros não, mas peraí que eu tenho uma ideia. Aí o vídeo, fala galera, estou aqui para ensinar vocês, enquanto isso a pessoa está lá. Aí o cara do vídeo, primeiro passo, verificar se a vítima está acordada. Aí o cara demorou tanto tempo para abrir o vídeo para ver, ele está acordado, na hora que vai ver, amigo, morreu, já era, não tem o que fazer, entendeu? Então pessoal, cada segundo conta. O tempo de a pessoa estar ali abrindo um vídeo no YouTube, na verdade, vídeo no YouTube é muito arcaico hoje em dia, né? Desculpa aí, pessoal, é TikTok agora, né? Agora no TikTok, ou então no ChatGPT, né? Gemini, a pessoa vai lá perguntar, e o tempo que ela está demorando para fazer isso é o tempo que ela ligava para o corpo de bombeiros, tá? Fazer perguntas básicas, pessoal, é muito importante, porque a gente precisa avaliar o estado de consciência daquela vítima o tempo todo, constantemente. Repetir perguntas. Qual que é seu nome? Ah, meu nome é Tiago. Quantos anos você tem? Tenho 24. Que time você torce? Ah, eu torço para o Flamengo. E por que o Flamengo é o melhor time do mundo? Ah, porque tem o melhor elenco. E vai fazendo perguntas básicas, entendeu? Vai repetindo perguntas, repetindo perguntas, repetindo perguntas. Se a pessoa tiver com algum problema neurológico, né, bateu a cabeça, um traumatismo craniano, alguma coisa do tipo, vai chegar um momento que você vai perceber que ela está trocando as perguntas. Ele falou, qual que é seu nome? Meu nome é Tiago. Depois de 5 minutos você perguntou, qual que é seu nome mesmo? Ah, meu nome é Pedro. Já está pensando em outra coisa. Ué, mas você não falou agora que seu nome era Tiago? Por que está trocando? Então, sempre tem que observar essa situação, porque o problema do traumatismo craniano é que ele aparece não repentinamente, mas a longo prazo, entendeu? Dependendo da intensidade da pancada, beleza? E se a vítima estiver respirando, pessoal, estiver deitada, sempre vire ela para o lado direito, tá? Por quê, pessoal? Por conta desse camaradinho aqui, ó. O que é isso daqui? Não é o estômago, pessoal, é a foto do estômago, tá? É uma ilustração, beleza? Pessoal, as bocas do nosso estômago, elas são viradas, apontadas para o lado direito. Então, se eu quero induzir a pessoa ao vômito, eu sempre vou virar ela deitada para o lado direito, tá bom? Então, eu vou sempre estar virando ela para o lado direito. Isso vale tanto para bebês quanto para adultos, tá? Por exemplo, um bebê afogou com leite, com água que seja, e você quer que ele solte aquilo ali, você vai virar ele para o lado direito, tá bom? E nunca dá água ou outro líquido para a vítima. Quem aqui já ouviu isso daí? Que não pode dar água. Pessoal, se vocês... Poucas pessoas, ó. Não pode, tá, pessoal? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que já teve pessoas que morreram por causa disso, tá? Se um acidentado, um acidente de moto, é muito comum de acontecer. A pessoa caiu de moto, você vai lá ajudar ela, ela começa a te pedir água, desesperadamente. Isso é muito comum. E aqui em Sinop quase não tem acidente de moto, né? Então, sempre que você vai abordar a pessoa para ajudar ela, ela começa a te pedir água, desesperadamente. E quanto maior a sede, maior o perigo. Por que isso acontece, pessoal? Por causa desses camaradinhos aqui, ó. O que é isso? Os rins. Exatamente. Tá? O que acontece? Quando você dá água para a pessoa, ela vai ingerir a água, né? Mas por que ela sente sede? Porque quando está tendo uma hemorragia, seja ela interna
Ou externo, para quem não sabe o que é hemorragia interna, é dentro do corpo, externo é quando você vê o sangue, né? O rim fala pro cérebro que tá faltando algo no corpo, porque ele tá sentindo que tá saindo sangue e tá perdendo líquido. E daí ele vai mandar o comando pro cérebro: tô com sede, quero água. Mas na verdade não é falta de água, é falta de sangue. E daí, quando você dá água para a pessoa, o sistema digestivo dela vai ser ativado. E quando o nosso sistema digestivo é ativado, o cérebro manda todo o sangue para a região digestiva. E daí vai faltar sangue onde realmente precisa, que é no cérebro, de repente no coração, nos órgãos vitais ali. E é por isso que a pessoa pode acabar tendo uma complicação e vindo a óbito. Então tem que ter muito cuidado, tá, pessoal? É por isso que dar água para a pessoa com sede é perigoso, porque às vezes essa sede é de uma hemorragia, entendeu? E qual que é o sentido disso? É a mesma coisa, por exemplo, quando a nossa mãe falava com Acabou de comer, não pode ir para água. Porque o nosso cérebro mandou todo o sangue para o sistema digestivo. Então o sangue está todo aqui. E você pode acabar tendo uma complicação. Isso é verdade, tá, pessoal? Isso daí não é conversa piada, tá bom? Tem que ter muito cuidado, pessoal. E já puxando o gancho aqui, tá? Sobre a questão do engasgamento. Eu já perguntei, né? Quem é que já se engasgou? Algumas pessoas já levantaram a mão. Quem é que já presenciou uma situação de engasgamento, onde de repente você precisava ali fazer uma manobra? Você conseguiu fazer a manobra de desengasgo? 3 dias de nascido? Meu Deus. Em casa, é difícil. Pessoal, é uma coisa que deveria ser na saída da maternidade, deveria ter esse treinamento, né? É, realmente, porque acontece muito, é muito comum mesmo. Pessoal, o engasgamento é a obstrução parcial ou total das nossas vias respiratórias, das nossas vias aéreas, tá? Isso é muito comum de acontecer, tá, pessoal? E, em primeiro momento, a gente tem que trabalhar com a prevenção, tá? Então, como é que a gente previne o engasgo? O engasgo acontece quando a gente está deglutido, né? Ó, eu dei ali meu sistema. A gente percebe que o sistema respiratório e o sistema digestivo têm o mesmo level de entrada. Então, eu estou respirando, a epiglote fecha para que o ar seja mandado para o pulmão. Quando eu vou engolir alguma coisa, ela se abre para que desça para o sistema digestivo. O engasgo acontece quando desce pelo buraco errado. Quem aqui já usou esse termo? Tá tossindo e fala que desceu pelo buraco errado. É literalmente isso, tá? Desceu por um lugar errado, tá? Então você tem que ter muita atenção, beleza, pessoal? Principalmente no momento da mastigação. Porque tem gente que nem mastiga a comida, né? Quando tá quente, engole. É? Só coloca a colherada na boca e engole. Então mastiga a comida, engole o bolo alimentar inteiro ali e acaba se engasgando. E tem uma pessoa que até que mastiga, mas fala de boca cheia, come em pé, come andando, come mexendo no celular. E o nosso povo é inteligente, mas não o suficiente às vezes para saber o que essa pessoa está fazendo. Tá conversando ou tá comendo? Entendeu? E acaba se engasgando ali o alimento, tá? E atenção, pessoal, a manobra de desengasgo, ela mudou. Teve algumas pessoas que já assistiram palestras minhas e aulas minhas de primeiros socorros há alguns anos atrás, né, algum tempo atrás. E por que eu falo da importância de estar sempre se atualizando, né? Porque a legislação, ela muda constantemente. Por exemplo, a manobra que eu ensinei na FAIPEM, na quarta-feira, eu acho, foi na quarta, né? Essa é a sétima, foi na quarta. Ela já mudou, entendeu? Então a manobra de desengasgo já é outra, já, tá? O que eu devo fazer, pessoal? Em adultos, antes de fazer a massagem abdominal, essa massagem ela tem que ser precedida de 5 tapas nas costas. Esse tapa ele vai ser realizado na altura da linha dos ombros, tá? Então vai ser na linha dos ombros, você vai dar 5 tapas nas costas da pessoa, ela vai automaticamente vir para frente. Se nesses 5 tapas que você deu, ela não respondeu, ela continua engasgada, você vai partir para massagem abdominal, que é como está na imagem ali, ó. Então você vai fechar o seu cunho como se fosse dar um sopro na pessoa, né? Mas não é para soprar ela. É para você colocar na altura do abdômen, na região do abdômen alto, que você vai colocar e fazer a pressão. E qual a força que eu vou colocar, pessoal? A maior que você conseguir, tá? Quanto mais força você fizer, mais rápido ela vai desgasgar. E o objetivo é realmente fazer a pessoa vomitar.
entendeu? Então eu vou fazer ali quantas vezes for necessário até a pessoa cuspir aquele objeto ou então até ela começar a vomitar. Porque se ela vomitou, significa que as vias aéreas foram liberadas, tá? Com bebês, a mesma coisa. A única mudança da manobra é que você tem que dar tábuas constantes, tá? Então você vai fazer ali naquela posição que tá, ou então a mãe, né, ou então a pessoa que está fazendo socorro vai virar o bebê de ponta cabeça, dá para deixar o ângulo reto, mas de 45 graus ali mais ou menos, e dar tábuas constantes até ela chorar, né? Porque a tendência do bebê é sempre chorar. Beleza, pessoal? Então eu vou fazer isso sem perder tempo, porque cada segundo conta, tá bom? Então, em crianças menores, a manobra é igual ao adulto, com a única diferença de quê? De que eu vou fazer me adaptando à altura da criança, né? Por exemplo, eu tenho 1,80 m, a criança tem 1,20 m, 1,10 m. Eu vou ter que me ajoelhar para fazer na altura da criança ali. Beleza, pessoal? E se eu estiver sozinho? Reza e chota o becão. Tá? Tem como fazer, tá, pessoal? Se eu estiver sozinho, eu vou fazer a mesma pegada, tá? Colocar o punho fechado na altura do abdômen, só que eu não tenho força suficiente para fazer em mim mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar alguma coisa para eu me jogar. Então, uma mesa, com a parede, que seja, alguma coisa com o punho fechado na altura do abdômen. E nesse momento não pode ter pena, viu, pessoal? Tem que ser com força mesmo para você vomitar, tá? Então, me engasguei sozinho, não tem quem me ajude. Cada segundo conta. Não gosto de pensar, para fazer aqui na altura do abdômen e me jogar em alguma parede, tá? Pessoal, se jogar é modo de dizer, tá? É só fazer uma compressão muito forte, beleza? Em questão de queimaduras, pessoal. Queimadura é uma situação muito delicada e muito complicada. Por quê? Muitas pessoas pensam que a questão de queimadura, a carne que está sendo queimada ali é um acém, né? É uma paleta 7. Passa manteiga, passa açúcar, passa todos os temperos, né? Eu falo, gente, se fosse por isso, o almoxarifado do hospital seria o almoxarifado do Machado. Entendeu? Se chega no hospital, não tem manteiga, não tem açúcar, não tem nada. Tem remédio, tá? Então, o que eu não posso fazer, pessoal? Justamente isso que eu falei. Óleo, manteiga é para ser usado dentro de casa, tá bom? O que eu devo fazer? Eu devo fazer o quê? Resfriar o local, tá? Por que arde quando a gente queima? Porque a nossa carne, ela está sendo literalmente assada, queimada. Então, como tem uma elevação de temperatura, fica aquela ardência. E se tem a quentura, eu preciso esfriar, tá? Então eu vou lavar constantemente com água corrente e sabão neutro até eu sentir um alívio. Geralmente 10, 15 minutos ali debaixo da torneira, lavando bem com o sabão. Fazer compressa de água fria e procurar atendimento médico, dependendo da profundidade da queimadura, tá? Se criou bolhas muito fundas, é muito importante que eu vá ao médico, porque só um médico que pode receitar antibiótico. Beleza, pessoal? Porque se você não buscar o antibiótico para isso, como feriu, a chance dessa ferida agravar é muito grande. De repente, com uma ferida até de profundidade, você precisa fazer raspagem, tá? A raspagem é literalmente uma raspagem que eles fazem lá no hospital, sem anestesia, sem nada, queimador, tá bom? Então é muito melhor prevenir do que ter que passar por uma situação dessa. Então lava com bastante água e sabão. Se cresceu bolhas muito fundas, muito vermelhas, queimadura de segundo para terceiro grau, imediatamente procura o atendimento médico. Porque infecção bacteriana é muito fácil de acontecer. Tá bom, pessoal? E hemorragia? A hemorragia se divide em 3 tipos. Sangramento, né? Hemorragia é o sangramento. Existe sangramento capilar, venoso e arterial. A diferença deles é o que? O capilar, ele fica na altura dos capilares, que é onde saem os pelinhos. Quando rala o joelho, é uma coisa que fica só aquelas bolinhas de sangue. O venoso é aquele sangue que escorre, tá? E o arterial é aquele sangue que jorra, que ele vem direto das artérias. Pessoal, para hemorragia não tem segredo, tá? O que eu devo fazer? Sangrou, pressão. Faz pressão até o sangramento parar. Beleza? Então, sangrou, pressão, lava bem com água e sabão. Até rima, né?
Você lava, 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 lava e depois faz pressão até parar o sangramento. Uma hora vai parar. Que o sangue é finito, né? Então, você vai fazer até ele se curar automaticamente ali. Dependendo da altura do corte do sangramento, você coloca acima do coração. Então, por exemplo, se eu machuquei minha mão, foi um corte profundo, eu vou colocar minha mão acima da linha do coração, porque a gravidade vai ajudar também a conter o sangramento. E faz pressão até parar, beleza? E não pare de pressionar, aí o sangramento acabar. Pressão no TCB. Sangramento nasal, a mesma coisa. Esse tempo seco é muito comum o nariz sangrar. Quem tem sinusite, né? Criança também, bate a cabeça, sangra o nariz. E aí que aparecem os especialistas, né? Ah, coloca de tal jeito, vira pra trás, reza não sei o quê, um monte de coisa, né? Pessoal, sangramento nasal não tem segredo. É virou pra frente, que o sangue cair, que o sangue não falta, tá? E você vai quiçar o nariz, até parar. Geralmente, dura no máximo ali 10 minutos, tá bom? Então, vire pra frente, quicei o nariz. Pronto, tá? Não vira pra trás, porque se você vira pra trás, pra cima, você pode aspirar o sangue. E aí isso aí é muito perigoso, tá? Ainda hoje eu vejo gente que acredita que virar pra trás é a solução. Mas não, vira pra frente e pisou o nariz. Beleza? E a convulsão, tá? Pessoal, o que não é convulsão? Bora lá. Convulsão não é possessão demoníaca. Não é falta de uma igreja. Não é a pessoa querer chamar a atenção. Não é nada disso. Mas a convulsão exige preconceito muito grande em volta disso mesmo, tá? E o que eu não posso fazer, pessoal? Muitas pessoas falam que a língua dobra, né? Ah, a pessoa engoliu a língua. Quem já ouviu isso daí? Muitas pessoas, todo mundo praticamente que teve contato com esse negócio de convulsão fala, ah, puxa a língua pra fora. Eu sempre falo, gente, que língua grande é essa, Toby? Entendeu? Porque a pessoa tem a sensação mesmo, porque a língua dobrou, mas nenhuma língua é grande. Eu sei que tem gente que é língua aguda mesmo, mas nenhuma língua é grande como suficiente a ponto da pessoa engolir. Então isso é um mito, tá? A convulsão, ela passa. A única preocupação é a pessoa se machucar devido à pancada, porque ela fica se debatendo, bate a cabeça, bate, às vezes, o braço é alguma coisa que pode quebrar. Então, o que eu devo fazer, pessoal? Imediatamente, ligar para os bombeiros, que vocês perceberam, né, que qualquer coisa que acontecer, a gente deve ligar para os bombeiros, virar a pessoa, dessa vez, para o lado esquerdo, porque quando a pessoa está convulsionando, ela não está respirando. E eu não quero que ela vomite. Então, para eu evitar essa situação, como o nosso estômago, lembra que eu falei? As bocas dele, para o nosso estômago, são viradas para o lado direito. Eu vou deitar a pessoa para o lado esquerdo, porque daí ela não vomita, né? Ela diminui a chance de vomitar. Proteger a cabeça, que é um primordial, e esperar passar, tá? O único cuidado, pessoal, tem que ser com o pós-condução, porque o pós-condução é perigoso. Porque a pessoa ainda está meio atordoada, está voltando ainda, toma um copo de água. A pessoa nem sabe o que é água ainda e está lá bebendo. A chance de uma convulsão voltar é muito grande. Então você tem que ter cuidado. E convulsão não tem segredo, tá? Não precisa de desespero. Às vezes é complicado, porque é feio de ver. Realmente, a pessoa com os olhos virados, com a boca, às vezes sai espuma. Essa espuma é saliva, não é nada demais. E dá a sensação que a língua dobra, mas isso é um mito. Eu só vou esperar passar. Protejo a cabeça, viro pro lado esquerdo e espero passar. Uma convulsão não dura mais que 10 minutos, tá? É até importante porque se respiralizou, né? Que eu acho que foi no BBB, né? Que o rapaz convulsionou e daí tava todo mundo falando disso na internet. Falei, vou até levá-lo no palestra para falar sobre isso. Porque realmente é muito necessário que as pessoas saibam o que fazer. Beleza? Então, por isso que tem que ser virado do lado esquerdo. Como eu falei, as bocas do estômago, lembra sempre dessa direção, tá? Se eu quero que a pessoa vomite, vou virar direito. Se eu quero conter o vômito, do lado esquerdo. Beleza? Pessoal, para finalizar, né, foi uma palestra bem rápida, porque, como eu falei, eu não estou aqui para formar socorristas. Nosso tempo é um tempo reduzido para um treinamento que dura semanas e até meses, né? Minha formação mesmo durou mais de 8 meses, entendeu? Para eu ter o título, então eu não consigo falar isso em 30, 40 minutos. Eu vou deixar aqui indicações de leituras para vocês, tá? Na verdade, uma leitura só, que é Protocolo de Suporte Básico de Vida, e nas redes sociais, né? Porque tem gente que é inimigo do livro, né? Mas gosta de assistir o Reels.
Então eu vou deixar o Instagram e o TikTok desses dois perfis aqui, ó, para que vocês pesquisem, né? Procurem se aprimorar. @majormarra. Ele não tá me pagando para divulgar, até porque ele nem me conhece, não sabe da minha existência, né? Mas ele é um camarada que é um bombeiro militar que ele posta vídeos regularmente falando sobre manobras de primeiros socorros, tá? E um vídeo dele é bem didático, ele traz, por exemplo, aconteceu um acidente um dia, no outro dia ele já posta um vídeo falando, você poderia ter feito isso para ajudar. Então, eu acho bem interessante a dinâmica dele nas redes sociais. E também o CBMPB, que é o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, eles também postam vários Reels e TikToks, né? Ensinando os seguidores a fazer as manobras de primeiros socorros. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês estejam mais confiantes, tá? Em pesquisar e estudar. Eu vou voltar, pode tirar foto. Você viu que você apontou o celular bem na hora que eu passei? Pode tirar foto. E daí, espero que vocês realmente queiram aprender, pessoal, e espalhem esse conhecimento, tá? Porque conhecimento nunca é demais, beleza? A gente vai abrir espaço para perguntas ou... Ensinou tudo. Pessoal, não botei nem 30 segundos para falar com vocês, mas ali fora eu vou colocar na mesa uma maga, né? Os equipamentos que foram disponibilizados pelo 4º Batalhão aqui de Sinop. E também queria aqui publicamente externar minha gratidão, né, ao Corpo de Bombeiros Militar daqui de Sinop. E durante o intervalo eu vou ficar ali fora para tirar dúvidas, né? Conversar com vocês, caso vocês queiram perguntar alguma coisa ou outra sobre o que a gente falou aqui, ou sobre o que a gente não falou, a gente pode estar conversando ali fora, né? E como eu falei, o nosso tempo não é grande o suficiente para uma especialização, mas é grande o suficiente para a gente instigar a curiosidade de vocês, tá? Então, eu queria agradecer de coração a FiPay pelo convite. Acho que é a terceira vez, né? Muito obrigado pela confiança. Eu fico muito feliz e muito grato também pela preocupação, né, em esse tema está sendo ensinado para vocês que são estagiários profissionais na área de vocês. E espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigado.